Querida Igreja do Senhor, boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz no nome de Jesus, amém. Mais uma vez, pela santa graça, pela misericórdia do Senhor, nós estamos reunidos no nome de Jesus, como a noiva do Senhor que está para vir buscar a santa Igreja do Senhor. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos fazer o reconhecimento dos nossos visitantes. Temos aqui a irmã Patrícia Vilaça, que hoje está nos visitando. Temos ali o diácono Elielso com a irmã Eliana também, que estão nos visitando essa noite. Então vamos dizer para os nossos visitantes a frase que nós temos de carinho e de incentivo. Qual é? Amém. Volte sempre que não tiver culto na sua igreja, tá bom? Quando tiver culto na sua igreja, fique lá. Ok. Irmãos, vamos aí perseverar nessa doutrina, qual nós estamos estudando, esse livro de Colossenses. Já estamos no capítulo de número 3. Eu vou ler novamente os versículos que está correspondendo com o subtema de número 4, que é os princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores. Onde nós temos um tema central, relações humanas na família e no trabalho. Nós já falamos para as esposas, já falamos para os esposos, para os filhos, já falamos para os servos, para os empregados. Hoje nós vamos falar para os patrões, ok? Então vou ler do versículo 22 ao versículo de número 25 e o capítulo de número 4 e o versículo de número 1, amém? Colossenses capítulo de número 3, vamos ler o versículo 22, que nos diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui a nossa leitura. Vou pedir para o diácono Elielso que nos leve a Deus com uma palavra de oração. Vamos orar. Amém. Obrigado, diácono Elielso. O slide aí, Lohan, é 852. Deixa eu ver se eu consigo aqui, por essa tela. Não vou conseguir. Olha, irmãos, no amigo oculto desse ano eu quero um óculos, tá bom? Que eu não estou conseguindo enxergar muito bem, não. Está tudo embaçado ali. Então vou para esse lado aqui, que aqui eu estou bem perto e vou conseguir fazer essa recapitulação. Então nós estamos no tema central,
relações humanas na família e no trabalho, onde nós já estamos no último subtema, que é os princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores, que corresponde do capítulo de número 3 ao versículo de número 22 e capítulo 4, versículo 1. Quarta-feira passada, nós, voltando lá, Igor Lohan, rapidinho, quarta-feira passada, nós vimos alguns princípios fundamentais que devem reger o relacionamento dos servos e dos senhores, onde nós aprendemos que o primeiro princípio que deve reger esse relacionamento de servo, que foi a obediência dos servos aos seus senhores, certo? Agora sim, Lohan, onde nós destacamos alguns aspectos da obediência dos servos aos seus senhores. Quando Paulo vai dizer aqui no versículo de número 22, ele diz assim: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos para nós termos essa obediência, aqui, irmãos, eu falei para os irmãos que é um tratado de servos, né? Nós já explicamos o contexto, mas para o dia de hoje é um tratado para as pessoas que trabalham empregados, né? Que são servos, que são contratados, o qual eles devem honrar o seu senhor, o seu patrão. E nós aprendemos aqui que ela é um preceito divino. Essa obediência é um preceito divino. Porque ele diz aí, a palavra de Deus estabelece ordem nas estruturas sociais, né? Então é um preceito de Deus, é um mandamento de Deus para que venha ter essa ordem. Porque se não houvesse essa ordem, como foi dito, né, o servo, o empregado, ele poderia chegar atrasado, ele poderia não cumprir com a sua responsabilidade, mas Paulo aí, ele coloca para que haja essa ordem, para que haja esse mandamento. Em segundo lugar, nós aprendemos que essa obediência, ela deve ser integral e ampla. Ele vai dizer, a ordem de Paulo é obedecer em tudo, não é só em algumas coisas, é em tudo. O servo deve ser íntegro em todas as áreas do seu caráter e do seu trabalho. Então é em tudo que o empregado, ele tem que obedecer ao seu senhor, ao seu patrão. Em terceira obediência, ela deve ser sincera. O apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo acrescenta, não servindo apenas sobre vigilância. O empregado cristão não pode fazer corpo mole e ser relaxado no trabalho, que foi aquela ideia que nós ilustramos para os irmãos, né, que quando o seu patrão sai, né, e dá aquela relaxada, enrola, às vezes até sai mais cedo. Não, essa obediência tem que ser sincera. Se ele sai 5 horas, se o horário dele é 5 horas de sair, ele tem que cumprir o seu horário. Ok? Então acredito que foi até aí, né? Igor Lohan, pode passar aí? Ah não, foi quinto. Foi quinto, né? Então vamos para a quarta. Ela deve ser espiritual, né? Paulo diz que o servo deve fazer do seu trabalho uma liturgia de adoração a Deus, né? Porque o trabalho ele veio de Deus e o trabalho ele deve ser algo espiritual. Claro, não invertendo o papel, né? Que tem servos que vai ler a Bíblia no trabalho, vai pregar, não é dessa forma, mas é no sentido amplo de espiritualidade.
né? Aquilo que ele é na igreja, que ele é em casa, ele também deve ser também no seu trabalho, porque o apóstolo Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Aí vai dizer: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Em quinto, último, essa obediência ela deve ser galardoada. Galardoada. O empregado que trabalha com zelo e integridade será galardoado, ou seja, ele vai ser recompensado. A recompensa pode não vir do patrão, mas certamente vem do Senhor, porque Paulo diz, o apóstolo Paulo declara: cientes, nós sabemos que vamos receber do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, ainda que o empregado sofra alguma injustiça, mas Deus vai honrar ele, porque ele está fazendo para o Senhor e também está honrando ao Senhor, certo? Agora sim, né? Ok? Aí, nesse momento, nós vamos fazer agora o segundo fundamento que deve reger o relacionamento dos servos e dos senhores, certo? Eu tenho uma pergunta: quem é patrão aqui? Quem é patrão? Patrão. Irmã Eliana é patrão, irmão Elielson é patrão, de vez em quando eu também sou patrão, eu contrato, né, alguma pessoa, a irmã Patrícia também, né, é patrão, trabalha, tem empregados, ok? Minha segunda pergunta é: quem gostaria de se um dia tornar-se um empresário? Né? Um empresário. Todos nós, né? Ok. Então, essa mensagem é para aqueles que já são patrões, que têm empregados, e aqueles também que querem um dia se tornar empresários. Então, vamos para o versículo de número 1. Paulo vai dizer assim: senhores, patrões, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, o segundo princípio desse relacionamento dos servos é que o dever dos senhores com os seus servos. O dever dos senhores com os seus servos. Então, após o apóstolo Paulo falar da dedicação que os servos têm para com os seus patrões, Paulo agora ele volta a atenção aos seus senhores, aos patrões. Quando eu já li o texto aí, porque Paulo aqui ele quer combater a exploração dos servos e empregados pelos seus senhores e patrões. Irmãos, vocês acreditam que ainda existe pessoas, inclusive crentes, que oprime, sonega e ameaça pessoas ainda? Vocês acreditam nisso, que ainda existe isso? Então, Paulo aqui ele escreveu para combater esses patrões que oprime, ameaça e sonega aquilo que os servos, aquilo que os empregados ele tem direito. Então, aqui eu gostaria de destacar 3 ensinamentos para nossa reflexão, ou até mesmo para nos ajudar como nós devemos tratar os nossos servos, os nossos empregados. Então, o primeiro ensinamento que Paulo vai trazer para nós: a exploração desagrada a Deus. A exploração desagrada a Deus. Os senhores, os patrões, precisam tratar os servos com justiça, equidade, explorar os empregados, sonegar-lhe o salário, oprimi-los ou tratar
ou tratá-los como seres inferiores é um grave pecado contra Deus. Então, qual é o primeiro ensinamento? Que quando os patrões, eles ameaçam, oprimem, sonegam aquilo que os trabalhadores ele têm direitos, ele está desagradando a Deus. Porque Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 1, senhores, patrões, tratais o servo com justiça, daqui a pouco nós vamos ver o significado, e com equidade, também nós vamos ver o significado, certos de que também nós, todos os patrões, temos o Senhor no céu. Irmãos, vamos ler aqui o que diz Tiago, capítulo de número 5, para a gente começar a fazer a primeira aplicação e ver se nós estamos enquadrados nisso. Tiago, capítulo de número 5, versículo 4 ao versículo de número 6. O primeiro ensinamento, a exploração desagrada a Deus. Deus fica irritado, Deus fica irado, Deus ele não gosta disso. E Tiago, capítulo de número 5, nós temos aqui uma situação desses patrões que estavam fazendo aquilo que estava desagradando a Deus. Ele vai dizer, Tiago capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, aqui nós temos de uma forma prática, de trabalhadores, de patrões que estavam oprimindo, que estavam sonegando aquilo que era de direito dos trabalhadores. Quando ele vai dizer, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós, patrões, foi retirado com fraude fraudes está clamando, e os clamores dele está subindo aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual é a ideia aqui que Tiago está dizendo aqui? Que esses trabalhadores estavam usando de fraudes e esses servos, esses empregados, estavam clamando ao Senhor. Ou seja, a ideia que eu posso trazer para os irmãos é aquela ideia de um trabalhador que estava trabalhando e no final do mês, ou até mesmo no final do dia, esse patrão, ele não pagou da forma que deveria pagar. Ou seja, ele estava roubando, ele estava fraudando. E esse trabalhador aqui, ele estava clamando a Deus. O clamor dele estava subindo ao Senhor dos Exércitos. Lá em Colossenses, nós vimos que no capítulo número 1, que é o versículo que nós estamos meditando, ele vai dizer assim, certo de que também vós tendes Senhor no céu. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma injustiça, estava acontecendo que esses patrões não estavam honrando como deveriam honrar os seus trabalhadores, e esses patrões aqui estavam enriquecendo à custa desses trabalhadores, porque ele vai dizer no versículo de número 5, tendes vivido
regaladamente sobre a terra, fraudando, roubando os trabalhadores, tende vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança. Então era isso que estava acontecendo aqui, o qual Paulo está nos dizendo que nós precisamos tratar os servos com justiça e com equidade, certos que também nós temos o Senhor no céu. Irmãos, a pergunta é: será que isso acontece hoje em dia? Sim ou não? De pessoas, que aproveitam, de pessoas que contratam pessoas e não honram com aquilo que pagam. Isso acontece até muitas das vezes com os cristãos. Tem cristão que é enrolado para pagar, contrata um serviço e não paga a pessoa ao qual contratou. Então, tudo isso desagrada a Deus. Olha que também Paulo vai dizer aqui em Efésios, para nós confirmar, que Efésios também tem com relação com esse versículo. Efésios capítulo de número 6, versículo 9, também nós temos um exemplo prático. Efésios 6, 9, nós temos um exemplo prático que isso é um pecado gravíssimo que desagrada a Deus. Na verdade, esse texto aqui ele faz com relação de Colossenses capítulo 3, o versículo 22. Mas vamos só ler o versículo de número 9, que é o que fala também de senhores. Ele vai dizer: e vós, senhores, patrões, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nesse versículo, nesse contexto aqui, o que estava acontecendo? Esses patrões estavam ameaçando os seus empregados, os seus servos. E Paulo está dizendo que assim como nós somos senhores dos nossos servos, assim também nós temos Senhor que está nos céus, e o Senhor não faz acepção de pessoas. Irmãos, tem muitos patrões que é assim, faz trabalho no sentido de ameaçar as pessoas. Olha, se não fizer o trabalho direito, eu não vou te pagar direito também. Olha, se não fizer isso, eu também não vou honrar com aquilo que eu tenho cumprido ou combinado com você. Tem patrões que agem desse jeito, com ameaças. E Paulo está dizendo em Efésios que Deus não faz acepção, nós devemos tratar todos de igual modo. Olha o que diz aqui essa nota de Russell Shedd em memória, que já está nos santos céus. Ele vai dizer que o maior dentre os homens não passa de um mordomo administrador, o que não lhe pertence. O maior dentre os homens não passam de um mordomo administrando o que não lhe pertence. O que ele está dizendo aqui? Que todos nós somos administradores, ou melhor dizendo, todos nós somos mordomos, mas tudo aquilo que temos não nos pertence, pertence tudo a Deus. Então nós somos somente um mordomo de Deus para cuidar das coisas de Deus, e nós não temos o direito de oprimir, nós não temos o direito de humilhar os trabalhadores que também são do Senhor, porque tudo isso nós iremos prestar conta. Ele continua quando ele vai dizer assim: o patrão cristão não é aquele que busca explorar seus empregados, mas aquele que lhe paga um salário justo e lhe dá condições dignas de trabalho.
O patrão justo não é aquele que oprime, ameaça seus empregados com palavras duras, mas aquele que elogia e incentiva os seus trabalhadores. Então, quando os patrões, eles exploram, Paulo está dizendo, nós devemos tratar com justiça e equidade. Quando os patrões, ele faz ao contrário, ele está o quê? Desagradando a Deus. Segundo o ensinamento, o dever dos senhores com seus servos, a exploração produz transtornos sociais. Produz transtornos sociais. A exploração dos servos empregados é algo abominável aos olhos de Deus e também dos homens. Deus não gosta, também os homens não. Porque Deus escuta a voz do salário do trabalhador retido com fraudes. Foi isso que nós lemos lá. Deixa eu só voltar aqui. Em Tiago, nós lemos do versículo de número 4. Mas eu quero ler do versículo de número 1. Os irmãos estão entendendo? Ixi, foi muito fraco. Os irmãos estão entendendo? Tem que dizer sim. Vamos ler agora do versículo de número 1. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós lemos do 4, agora vamos ler do versículo de número 1. Para dizer para os irmãos que Deus ele escuta a voz do salário do trabalhador retido com fraudes. Amém, irmãos? Para mim ainda não. Tá, achei. Ele vai dizer: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desaventuras, que vos sobrevirão. Aqui nós entendemos que não vai ficar impune, não. Deus ele vai trazer uma disciplina. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumular-te nos últimos dias. Então, o que Tiago está dizendo aqui, nesse contexto aqui, para dizer que tudo isso traz transtornos sociais. O que estava acontecendo? Deus iria trazer disciplina, porque estava fazendo as formas, estava se enriquecendo, mas a riqueza que eles estavam construindo era uma riqueza corrupta. Era aquele patrão que contratava os trabalhadores, mas não pagava de forma digna. Então, ele está dizendo no versículo de número 2, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, ou seja, tudo aquilo que eles estavam acumulando de uma forma corrupta, com fraudes. Ele vai dizer: e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo. Ou seja, tudo isso vai passar. E por isso que ele vai dizer no versículo de número 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Porque o que está nos dizendo? Que tudo isso vai trazer um transtorno social. Aí aqui eu trago uma nota para a gente entender melhor, quando ele vai dizer assim, ó: Deus ouve o gemido dos trabalhadores explorados. Há muitas pessoas vivendo na miséria, na pobreza extrema, porque a força de seus braços foi explorada até o esgotamento.
e nunca foi valorizada e nem recompensada. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que os trabalhadores, né, que foram explorados, eles vão estar, se aqueles que os patrões continuarem, porque eles vão viver na miséria. Então, há muitas pessoas, há muitos trabalhadores que vivem na miséria, porque os seus patrões são aqueles que roubam, são aqueles que tratam com opressão, e isso traz um transtorno social para aquela pessoa, porque só quem vai enriquecer é os patrões, enquanto os servos, na sua socialização, ele não vai ter mais força, porque ele foi o quê? Ele foi roubado. Então, ele vai dizer que há muitos trabalhos escravos ainda no mundo contemporâneo. Pessoas, patrões que contratam as pessoas e tratam como escravo, não honrando aquilo que os empregados precisam ter. Há muitas empresas que ainda exploram seus trabalhadores de maneira aviltante. No sistema globalizado, olha essa pesquisa aqui. No sistema globalizado, mais de 50% da riqueza do mundo concentra-se nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Então, o que ele está dizendo aqui? Que 50% da riqueza concentrada estão na mão de pessoas, de poucos mais de 100 empresas particulares. A ideia aqui é que ele traz que as empresas, os patrões, eles crescem e essa porcentagem de 50% está nessas empresas. Por quê? Porque isso traz um transtorno social, e só quem cresce é as empresas, só quem cresce são os patrões, porque agem de forma fraudulenta. Então essas empresas querem mais. Fala o negócio que está. Estou falando muito rápido, né, irmão? Estou falando muito rápido. Essas empresas querem mais do seu dinheiro e do seu tempo. Elas são gulosas e insaciáveis. Quanto mais tem, mais querem. Elas exploram e sugam, mas Deus abomina essa cultura da exploração da riqueza concentrada, que explora o trabalhador sem lhe dar a devida recompensa. Vamos ler esse texto aí. Onde é que está esse texto, irmãos? Tem certeza? Isaías 5:8. Quem me tirar no amigo oculto desse ano, compra um óculos para mim. Vou precisar de um óculos. E uma Bíblia também de letra maior. Duas opções. Um óculos e uma Bíblia de letra maior. Isaías 5:8. Ele traz logo uma negativa aqui. Uma disciplina. Ai dos que ajuntam casa a casa. Reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então aqui é uma advertência contra os perversos, contra aqueles que usam de maldade, com aqueles que usam de uma forma que não tratam com os seus trabalhadores aquilo que é devido. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, vão crescendo à custa dos trabalhadores, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Tudo isso para dizer
que aquele que explora o trabalhador está trazendo transtorno social para ele. Paulo dá uma ordem aqui, que é o versículo que está em tela, quando ele diz: tratai o servo com justiça e equidade. O que é justiça aqui quando Paulo está dizendo? Justiça, aliás, eu vou fazer melhor, vou pedir para os irmãos lerem aí. Vamos lá? Leia aí, irmão, para mim, por gentileza. O que é a justiça? Vamos lá? Então ele está dizendo que justiça é o mérito do trabalhador que garante o direito de receber uma justa porcentagem do fruto do seu trabalho. A ideia aqui, se você combinou com ele, né, que vai pagar R$3.000, você precisa agir com justiça, pagar os R$3.000. Se você combinou com ele que ele tem que trabalhar das 7 até as 5 da tarde, você tem que ser justo naquilo que você combinou. Então, o que é a justiça? É os méritos do trabalhador que tem garantido pelo Criador o direito de receber uma justa porcentagem do fruto do seu trabalho. Isso é agir com justiça. Aquilo que você combinou, você usa ou você faz com justiça. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Qual é o texto que está aí? Então abra aí por gentileza a sua Bíblia nesse texto aí, para nós vermos se nós estamos dentro daquilo que nós combinamos com nossos empregados. Justiça é os méritos do trabalhador que tem garantido pelo Criador o direito de receber uma justa porcentagem do fruto do seu trabalho. Versículo de número 7 do capítulo de número 9 de 1 Coríntios. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Paulo fazendo essa pergunta. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Porventura, falo isto como homem. Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? O que Paulo está dizendo aqui, fazendo essas perguntas? Qual é a ideia aqui? Quem vai trabalhar, fazendo essa aplicação para os nossos dias, quem é que vai trabalhar e não quer receber? Quem é que vai trabalhar e não quer receber? Nós vamos trabalhar porque nós queremos receber no final do mês. E se nós vamos trabalhar, nós precisamos ter a garantia que os nossos patrões vão agir com justiça, com aquilo que ele tem prometido. Então Paulo ele faz essa ilustração, quando ele vai dizer: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém. Quem jamais planta a vinha e não come do seu fruto? Ninguém. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Ninguém. Ou seja, nós vamos trabalhar porque nós queremos receber. Então isso significa justiça. Tratai o servo com justiça e equidade. Ok? O que é equidade? Por sua vez, significa obrigação de garantia da maior igualdade possível entre todos os que fazem o mesmo serviço
ou desempenham uma função de igual responsabilidade. A ideia aqui que Paulo traz: eu tenho uma empresa de motoboy. Então eu vou contratar 2 motoboy para trabalhar na minha empresa. E esses motoboys vão trabalhar das 8 às 5 e eu vou pagar R$1.000 para cada um deles. A ideia aqui, se eu contratei esses 2 motoboys, eu preciso pagar igualmente. Eu não devo ser injusto pagando R$500 para um e R$1.000 para o outro. Não, tem que ser igual. Equidade, ele está dizendo aí, é a obrigação de garantia da maior igualdade possível entre todos os que fazem o mesmo serviço ou desempenham uma função de igual responsabilidade. Porque tem muitos patrões que são injustos. Pagam o melhor salário para um e para o outro um maior salário para um e o menor salário para o outro. Não, eu devo agir com equidade, com justiça. Não é da vontade de Deus que os trabalhadores, tá, chefes aí, mas que os patrões façam acepção de pessoas a lidar com seus subordinados, porque o próprio Deus usará de um único padrão para julgar e galardoar os seus servos. Então o que ele está dizendo? Que Deus ele não concorda com isso, porque no momento que nós prestarmos conta, Deus ele vai usar um único padrão para nos dar recompensa, como também para trazer juízo para cada um de nós. Então, em segundo lugar, a exploração produz transtorno social. Terceiro, para nós encerrarmos, o dever dos servos com os seus senhores. Terceiro ensinamento: a exploração é um atentado contra o senhorio de Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo número 1, parte B, ele vai dizer: certos de que também vós tendes Senhor no céu. Os senhores precisam entender, nós que somos patrões, que também nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Também nós vamos prestar conta da nossa administração a Jesus. Por quê? O que o Salmo de número 24 diz, irmãos? Não está aqui, mas eu lembrei agora há pouco, só para nós entender esse contexto, que quando os patrões, eles subornam, ou melhor dizendo, eles exploram, eles trazem um atentado contra o senhorio de Cristo. Sabe por quê? Porque o Salmo de número 24, ele vai dizer que nós não temos nada, tudo é do Senhor. Salmo de número 24, ele vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo o que há nela se contém. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nela habita. O que ele está dizendo aqui? Que tudo é do Senhor, inclusive a nossa empresa, ela é do Senhor, e nós vamos prestar conta diante de Deus. E quando os patrões eles exploram os seus trabalhadores, eles estão atentando contra o senhorio de Cristo. A ideia aqui que eles possam estar dizendo que eles não são submissos ao Senhor, que eles não temem ao Senhor. Por isso que Paulo está dizendo aqui, certos de que também vós tendes Senhor no céu, porque nós vamos dar conta da nossa empresa, nós vamos dar conta da nossa administração diante de Deus. Eles também são mordomos de Deus,
e estão sobre o seu justo julgamento. Se os senhores, se os patrões, se os escravos reconhecem que devem obediência ao único Senhor, então ambos têm em mão o padrão verdadeiro para sua conduta uns para com os outros. Então, irmãos, esse ensinamento aqui, ele traz para nós que quando os patrões exploram, os trabalhadores estão tentando contra o senhorio de Jesus Cristo. E se assim o fizer, nós vamos dar conta da nossa administração com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, fazendo uma única aplicação para as nossas vidas, e essa aplicação ela vem por meio de perguntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para nós é se nós somos esses patrões, que têm agido dessa forma de humilhar, de oprimir ou de ser injusto com os servos ou até mesmo com os empregados. Será que existe isso ainda entre os crentes? Será que existe isso entre a comunidade cristã de patrões que não honram os seus servos, os seus empregados e não glorificam o nome de Deus? Não glorificam o nome de Deus. Irmãos, nós como patrões, nós precisamos dar o melhor para os nossos empregados. Nós precisamos dar o melhor. Mas tem patrões, né, que é assim, né? Não dá. Inclusive, eu até passei aqui do meu exemplo, que eu ia dar aqui, que eu lembrei quando eu estava estudando. Eu lembrei do irmão Rony e da irmã Silvânia, lá da Jardim Celeste, né, que a irmã Eliane era a babá, né, da princesa, né? Qual é o nome dela? Ana Cara, que vai fazer até 15 anos, dia 8 agora. Então, o que eles fizeram, irmãos? Né? Eles dois. E olha que a irmã Eliane não trabalhava na CNT, né? Mas eles honraram com todos os compromissos, deram férias, pagaram a indenização, né? Então, eu estava lembrando deles que eles foram aqueles patrões que honraram a palavra de Deus com respeito àquilo que Deus está falando para nós honrarmos os nossos empregados e aqueles que trabalham para nós. Mas também tem um exemplo negativo de pessoas, né? Inclusive eu já sofri isso, né? Que eu também já fui servo, né? E eu estou falando de crente. Eu trabalhei numa casa de crente, de um crente que me deu calote, não queria nem me dar nem almoço. Sabe o que eu fiz? Eu abandonei o serviço. Foi na época que eu trabalhava com o pastor Mauri, e ele era empresário, eu abandonei, porque tem crente que é assim, irmão. É mão dura, não honra. Então é isso que o Senhor está nos dizendo, que nós precisamos honrar com aquilo qual nós nos comprometemos com relação aos céus. Caso contrário, nós vamos estar de cristão, estou falando de cristão, tá? O mundo a gente já espera disso, né? Mas de cristão não dá para aceitar, não. Tá bom? Então, para vocês que são patrões, tá? Honre os seus empregados. Para vocês que ainda vão ser patrões, né? Vão ter um empreendimento também, honre com o seu compromisso, que é de fazer justiça e equidade, ok? Certo? Se Deus quiser, aqui nós já encerramos. Quarta-feira que vem, quarta-feira que vem não, agora que eu me lembrei que eu tenho um compromisso, que é um congresso da Fé Reformada. Então os diáconos vão estar aqui. Mas nós vamos ter esse tema central. Busque as primeiras coisas
primeiro. Busque as primeiras coisas primeiro. Colossenses do 2 ao versículo de número 18. Dentro desse tema central, nós temos dois temas, subtema. Primeiro, busque as coisas mais importantes primeiro. Corresponde do versículo 2 ao versículo 6. Segundo subtema, cultive relacionamentos importantes. Ok, irmãos? Amém? Que Deus assim possa nos abençoar. Espero ter ajudado os irmãos aí nessa palavra para os patrões, para os servos, para os pais, para os maridos e para os filhos também.